Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui da FPPA e do IBI, e estamos começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje com um convidado mais que especial, o vereador Adilson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos. Seja bem-vindo, vereador. Eu agradeço, obrigado Thales, Mário, uma alegria poder estar aqui, batendo um papo com vocês, satisfação muito grande, desde já parabéns aí pelo trabalho em difundir, né, essa frente parlamentar que faz um trabalho muito especial para a nossa cidade, para a região, para o país. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E do meu lado, a nossa enciclopédia viva do setor portuário, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Presidente, uma honra ter o senhor aqui conosco hoje. Acho que é o primeiro parlamentar, né, da atividade municipal que senta aqui conosco. Vai ser um desafio também entrevistá-lo, né? E seja bem-vindo. Oh, que bom, imagina. Só gostaria de corrigir o Mário, nós não entrevistamos, nós fazemos um belo de um bate-papo, né, Sim, Mário? claro. Ufa! Vereador, nós sempre começamos esse podcast aqui querendo saber um pouco dos nossos convidados, então conta pra gente quem é Adilson Júnior. Puxa, sabe que é sempre muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Sim, eu acho que eu sempre resumo, se é possível resumir, né? Acho que um eterno sonhador, né? A gente, eu acho que quando vai para a vida pública, em especial, colocar o nosso nome à disposição para as pessoas, de alguma forma, eleger, né? Votar, ou seja, é que a gente reúne aí, principalmente, sonhos de outras pessoas com a possibilidade de se tornar realidade, né? Isso sempre me encorajou. Sabe, eu estou no meu 5º mandato, comecei bem cedo em Santos, fui eleito com 28 anos, por 2 vezes o mais jovem da Câmara de Santos, né? Ou seja, e tive a chance, a oportunidade de acompanhar grandes evoluções da cidade, né? E eu acho que esse encorajar é o que nos move, é o que faz com que a gente possa continuar sonhando, né? Numa cidade melhor, num país melhor. Ou seja, isso a comunicação nos deu, né? Eu sou oriundo. Meu primeiro emprego foi o rádio, né? Então, ou seja, o parlamento tem muito disso, né? No rádio a gente fala, no parlamento a gente parla, né? Mas eu passei muito tempo da minha vida no rádio também, num programa no período da noite. Era um programa romântico, né? Então, e a gente não tinha ali o recurso das pessoas atendendo o telefone. Então, isso também me deu uma outra característica de não só falar, mas de ouvir as pessoas. Eu acho que isso tem uma sinergia muito significativa também com a atividade política, com a atividade parlamentar, ou seja, de poder ouvir, sintetizar esses desejos, esses anseios e transformá-las aí, quando a gente pode, em realizações. Agora, como radialista, então, foi uma carreira longeva, né? Até teve bons momentos aí. Conta pra gente como é que foi esse seu período de rádio, se você ainda sente falta. Tá bom aqui voltar um pouco a gente põe o microfone na frente, a gente sempre mata saudades, né? Claro que era um outro momento, né? Por mais que a gente falando parece que tá velho, né? Já tá tempo, mas tô com 44 anos, mas comecei no rádio com 18 anos, né? Era um outro momento tecnológico, né? Não tinham as redes sociais, as rádios não eram como hoje, que provém de câmeras. Hoje é quase que a rádio um pouco de TV, né? Ou seja, não tinha o artifício de YouTube, nenhuma dessas. Então, ainda era aquele modelo analógico das pessoas ligarem pelo telefone. Imagine você que eu fazia um programa romântico. E dentro do programa romântico, hoje, como tem esses aplicativos até de encontro de amizades e namoro, nós fazíamos no rádio. Começava exatamente meia-noite, as pessoas tinham que ligar, falar suas características e dizer as características das pessoas que elas estavam procurando. Ou seja, o programa chamava Clima da Noite e esse quadro, o Procura-se um Amor, né? Olha só, muito bacana. Participei de algumas rádios lá na Baixada, né? Dos mais diversos, popular, né? Rock e tal. E aí não parou até hoje, né? Hoje não no rádio, mas como te respondendo, essa paixão pelo rádio continua. Eu ainda ouço rádio todos os dias, participo e tal, e acho muito bacana. Eu acho que ainda é um veículo de comunicação que tem a velocidade que outros não têm, e aí é o único veículo de comunicação que consegue você agregar outros
elementos. Por exemplo, aqui, né? Estamos num podcast, mas poderia ser também um programa de rádio que se transforma em podcast. Ainda é um veículo que você consegue ter essa sinergia entre outros veículos. É engraçado você ter falado sobre isso, né? O nome podcast em si, teoricamente, não está muito correto, porque o podcast ele sai no áudio, né? É como se a gente não... O que a gente faz aqui é um videocast, né? Ou seja, a gente está gravando e casa muito com o que o senhor falou, né? A gente hoje, a comunicação, todos esses veículos de comunicação, eles estão integrados num momento de comunicação única, né? Ou seja, vídeo, câmera, foto, áudio, todos ao mesmo momento acontecendo. Mas o senhor falou de uma paixão que é o rádio, mas hoje o senhor é vereador, presidente da Câmara de Santos. Quando é que esse, não sei, um mosquitinho que picou foi alguma, política. algum problema que você viu na cidade que você decidiu, agora eu tenho que ir para lá e... Eu acho que juntou as duas coisas, sabe? Eu nasci numa região de Santos, que é a Zona Noroeste, onde hoje menos, porque nós, através dos prefeitos que lá passaram, em especial a partir do prefeito Paulo Alexandre, mas um pouco antes com o prefeito Papa também, e consolida com o prefeito Rogério, nós vivíamos uma questão que é da influência da maré e das chuvas na vida das pessoas, em especial ter as suas casas invadidas pela água da chuva. E vivi por muito tempo isso. Você imagina que meu pai, por exemplo, é petroquímico aposentado e trabalhava de turno. Quantas e quantas vezes na madrugada a gente não tinha que acordar, eu, minhas irmãs e a minha mãe, para levantar os móveis, porque a água da chuva estava entrando dentro de casa e acabando, arrasando com tudo. Hoje ainda acontece isso em menor escala, mas ainda acontece. Mas isso naquele momento que, sabe, vai te movendo. E aí a comunicação, você sempre aponta os erros, né? De alguma forma você explicita aquilo que acontece. Isso também acontecia comigo. Então eu juntei as duas coisas. Aquilo que eu só cobrava com aquilo que eu vivia. E de alguma forma, em algum momento fui encorajado a falar, pô, então vai lá e tenta fazer diferente. E aí a porta de entrada foi, de fato, a vereança, a política. Lógico que anterior a isso, você já ir, de alguma forma, né, atuando também politicamente nisso. E aí teve essa predisposição de falar, tá bom, deixa eu ver então como é que é, parar de só apontar, vem ver como não é só fácil de você apontar e de você, de repente, identificar o que a sociedade vive, né? E aí então a gente decide colocar o nome à disposição. É claro que isso aconteceu em 2004, não tive êxito naquele momento, né, que foi a minha primeira participação, e depois em 2008, persistindo nesse sonho, né, persistindo nessa caminhada, acabou acontecendo, né, a população nos elegeu. E a política é tão apaixonante quanto o rádio? Ah, não há dúvida, sem dúvida, até porque como o rádio, ela muda a cada dia. Eu costumo dizer que o rádio, a cada dia você vai encontrar pessoas diferentes na outra ponta, pessoas que querem ouvir uma música, que querem te ouvir num conselho, que querem ouvir você conversando. Também a política, ela é desafiadora, né? O que acontece hoje, o problema que você soluciona hoje, amanhã você tem outros tantos para solucionar. Então isso é o que me move, os desafios, né? Você ser encorajado a ir atrás de soluções. Então eu acho que isso tem um encontro ali na frente, no mesmo sentido de sempre buscar, né, de nunca entrar num momento aí de tranquilidade e tal. Tanto o rádio naquele momento e a política, eu acho que é isso, de você ser sempre encorajado a fazer mais e melhor, né? Presidente, o Mário sempre fala, né, na questão da Câmara dos Deputados, que o parlamentar, ele é um clínico geral, né? Ou seja, são diversos tópicos, diversos assuntos que você tem que tocar e você é aquele mar de conhecimento de 1 metro de profundidade. Verdade. Né? Você tem que ir de todos conversando um pouco. Na Câmara também é assim? Você sente também que... Eu estou na minha terceira faculdade aí, né? Comecei na comunicação, de publicidade, depois fiz gestão pública, fiz um MBA em gestão e agora caminhando para administração pública, né? Mas nada disso, nada do que a gente aprende na academia, seja, é tão rico quanto o parlamento. Como eu disse, porque a cada dia é um assunto diferente, né? Ou seja, você então tem que
se aprofundar um pouco na política pública de saúde, de educação, de esporte, social, ou seja, acaba sendo um grande aprendizado, né? Eu costumo dizer que ao longo desses 5 mandatos é um verdadeiro PhD, né, dos mais diversos. Claro que não, né? Tô só para ser didático, mas você acaba de alguma forma tendo que estar ali antenado a diversos assuntos. É verdadeiramente um aprendizado significativo. Agora, Santos tem uma questão que até bem importante, é definidora, diferencia das outras cidades, que é o Porto de Santos. Quanto que ele é hoje discutido ali na Câmara e como é que você vê essa influência do Porto na própria cidade, nessa relação? Hoje é boa? Eu queria emendar uma pergunta, talvez até para responder um pouco antes, né? Da tua chegada à Câmara de Santos, né? Até hoje, como você vê o município traçar um paralelo, né, desses últimos praticamente 20 anos, né? Um pouco menos. Olha, respondendo aqui, de fato, eu penso que esse assunto Porto ele é muito constante na Câmara. Não só porque nós temos uma comissão especial, uma comissão de vereadores que compõe uma comissão permanente, ou seja, e óbvio que essa discussão ela também é permanente, não só nas discussões, mas também nas ações, né? Porque eu penso que uma cidade como Santos, que tem o maior porto da América Latina, onde 30% da nossa movimentação do país por lá passa, e ao outro lado a gente tem uma cidade de médio porte, né, e uma cidade que é uma ilha. Ou seja, olha como isso é não só paradoxal, mas ao mesmo tempo desafiador, né, para que você consiga fazer justamente aquilo que vocês debatem todos os dias, e nós também, a tal relação porto-cidade. Porque o porto precisa crescer, o porto, é lógico que é a mola propulsora da economia da cidade de Santos também, da faixa de arrecadação, por exemplo, a maior faixa de arrecadação de ISS é proveniente por conta das atividades portuárias e as atividades correlatas. Então, ou seja, você precisa ter uma cidade que abrace esse porto e também que você, de alguma forma, planeje e prepare a cidade para receber essas atividades, não só as diretas do porto, mas as correlatas, que é a geração de emprego. Mas é claro que é uma atividade que requer também um planejamento nesse sentido, para você não degradar a cidade e você manter aí uma questão ambiental, uma questão de convívio social, também à altura do que os moradores merecem, né? Então esse desafio ele é sempre presente. Eu vejo, sabe, Mário, que ao longo do tempo essa relação ela vem melhorando a cada dia, né? Mas isso é relativamente recente. Eu percebo que essa relação efetiva entre porto e cidade, ela não vem de muito tempo, né? Ou seja, mesmo que o Porto de Santos não começou em Santos, começou em São Vicente ali, né? Ou seja, a história mostra isso, a partir do Porto da Naus, e depois isso vem para Santos, quando ainda era pertencente a uma família, né? Ou seja, essa relação de algum tempo, não só da história, mas da história até recente, ela não é tão presente nesse sentido. Agora eu já vejo que diferente, até dos instrumentos legais, né, essa relação ela começa a se aproximar entre armadores, entre todo o trade mesmo, ou seja, e o comando da cidade de uma forma muito mais próxima. Você entende que bem objetivo, o cidadão santista, ele tem essa ligação com o porto, falo no sentido mais emocional mas também no sentido de só reclamação, ou ele vê hoje com bons olhos o Porto de Santos? Eu penso que teve um momento que realmente parecia que a cidade não desejava muito o porto da forma como a gente entende. Olha só, que curioso. E por mais que até essa relação, até da relação de emprego, onde em algum momento, né, a questão da capatazia ali, a questão dos operadores portuários do ponto de vista de gestor, né? Ou seja, aquele trabalho ainda braçal que hoje cada vez mais vai se tornando inexistente, né? Ainda existe, é claro, mas em menor escala do que era lá atrás. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitos pais de família tinham a partir do porto o seu sustento, né? Principalmente da atividade portuária braçal ali, né? Ou seja,
né, com tudo que envolvia. Então, tem uma ligação grande, né, ou seja, daquilo que esses trabalhadores constituíram as suas famílias, né, e tiveram através disso. Isso, de alguma forma, claro, por conta do avanço tecnológico, por conta do avanço de como se comporta, principalmente os terminais, isso vai sendo em menor escala, né? Lembra aí daquela grande greve que parou, né, que foi a partir, principalmente da gestora, naquele momento, então prefeita Thelma de Souza, que teve todo o movimento por conta de uma intervenção ali no porto, de uma mudança, né? Ou seja, e aí isso se deflagra uma grande greve nacional, né, a partir do porto, de uma comoção. Mas você vê que tem essa proximidade, né, entre a cidade ou os trabalhadores e as pessoas que vivem a partir do porto, mas que em algum momento também parece que é um pouco distante, né? Ou seja, não entende que essa relação ela tem que ser em todos os sentidos, se não só de ter o seu ganha-pão, né? De ter as suas atividades a partir desse gigante econômico que se é, né? Agora, e quando... Isso também passa pela questão da própria autoridade portuária também ter evoluído, ou seja, desde quando era Codesp, a gente vê algumas gestões turbulentas Sim. ali, e agora a gente consegue ver, pelo menos há uma tentativa de ser mais claro nas decisões e participar diretamente, né? As autoridades portuárias nos últimos tempos têm participado junto à sociedade das discussões e também das melhorias do porto. Isso também contribuiu para essa melhora dessa relação? Penso que sim, é inevitável. Eu acho que não, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Realmente, né, de gestões para cá, em especial agora com Pomini, entre outras, eu acho que essa relação ela ficou muito mais presente, muito mais explícita, ou seja, da autoridade portuária, de alguma forma, entender que precisa conversar com os gestores locais. E a gente avança para Santos, para Cubatão, vemos agora, por exemplo, avançando para São Vicente, gestor conversando com gestor, de falar, olha, a gente precisa crescer, e aí a gente vê essas ações a partir da autoridade portuária, por exemplo, falando com a cidade de São Vicente, que cresce principalmente ali a partir do PDZ, né, ou seja, da linha agora poligonal. Da poligonal do Porto, avançando para São Vicente, isso é muito positivo. E o que é isso? É o sentido efetivo de falar, olha, eu sou autoridade portuária, mas preciso conversar. Como você disse, teve alguns momentos que isso de fato não aconteceu, parecia que era realmente a autoridade portuária caminhava com o Codesp, né, essas mudanças de nomenclatura que se tem, de costas de fato para a cidade ou para as cidades, o que é muito ruim, não é? E não só isso, os instrumentos mesmo, né? Por exemplo, cito o instrumento que nós temos na cidade, que são a partir dos EIVs, né? Dos impactos de vizinhança aliado aos trinques, faz com que, de alguma forma, também essa troca ela aconteça não só com a atividade portuária, mas principalmente com a iniciativa privada, onde, né, ela, claro que tem uma obrigação social e, a partir daí, ter que investir na cidade, e aí não falando só da questão do investimento, mas isso faz com que os gestores se sentem à mesa, né, para discutir onde principalmente vão dar essa contrapartida. Então, eu acho que essas medidas que se tem ao longo do tempo, elas vêm fazendo com que essa sinergia entre esses atores, elas aconteçam de verdade. Eu estava outro dia visitando um terminal em Santos e foi abordado exatamente isso. Eu acho que é um terminal que tinha construído um hospital, alguma coisa parecida. E o próprio gestor falando da alegria, né, de ver o hospital inaugurado, as pessoas se beneficiando, né? Sim. E aí, bem em linha com o que você está colocando, né? Fala, poxa, ele realiza ali na cidade o ganha-pão da empresa, o core business está na cidade, mas ele também enxerga, né, a empresa participando, né, sendo partícipe, né, dessa questão social, né, e acho que é uma grande sacada, né, você realmente colocar ali essas duas vertentes, né, a vertente econômica e a vertente social dentro da mesa para os mesmos protagonistas, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que isso todo mundo ganha, né? A cidade ganha, a empresa, de alguma forma, participa da vida da cidade. Isso, enquanto branding também, por exemplo, as empresas é algo que não se perde, né? Como você viu. Por que ele te deu esse exemplo? Olha, a nossa empresa ajudou a fazer um hospital, né? Agora, mais recente, por exemplo, uma empresa também do Porto que construiu uma policlínica.
no bairro da Vila Gilda, hoje é um bairro ainda dentro do bairro do Rádio Clube, que é o menor IDH de Santos. Olha só. Então, olha como isso é sensível. Você pega uma empresa portuária, né, que tem no seu faturamento, a gente fala em, né, milhões de dólares, por exemplo, é claro, natural que isso tem que acontecer, mas de alguma forma a contrapartida dela foi justamente para aquela pessoa que mais sofre do ponto de vista social, do ponto de vista da ausência até da questão pública, que é o menor IDH da cidade. Né? Porque quem conhece Santos a gente tem bairros com IDH parecido da Suécia, mas a gente tem bairros com IDH de uma forma muito ainda, que a pobreza é muito presente, né? E esse é um deles, né? Dentro do bairro do Rádio Clube, de Vila Gilda, que nós estamos transformando para Vila Gilda, a intervenção, lógico, do gestor municipal, mas que não seria possível se não tivesse o aporte, através desses instrumentos, da iniciativa privada e aí da atividade portuária. Ou seja, ele participa efetivamente na transformação da vida das pessoas, e aí a gente está falando da questão de saúde, né, da questão da inserção ao lado, educação, por exemplo, enfim, da educação, social, cultural. Né? Ó, vê o quanto isso é bacana. Essa é a verdadeira relação Porto-Cidade. Não é só discutir, lógico, o gargalo, discutir o impacto que o Porto também acontece na cidade, pelas movimentação, pelos caminhões, tudo mais. Mas não é só isso, a relação Porto-Cidade vai muito além. Vai além da questão, né, logística, vai para a questão social ali, vai para a questão de empregabilidade, vai para a questão ambiental. Eu acho que isso é um verdadeiro exemplo. Presidente, eu acho que só corroborando com o que o senhor está falando, eu acompanho muitas palestras do Mário, né? Uhum. Então, eu vi uma vez ele falando, não dá para um porto como o Porto de Santos ainda ter, uma cidade como Santos ainda ter palafitas, né? Isso, acho que corroborando com o que o senhor está falando, o Porto contribuir, mas a Câmara também contribuir. Como é que está? Isso é uma meta também de vocês ali da Câmara, dos vereadores, em especial do senhor, para que isso futuramente seja sanado? Sem dúvida, eu acho que a gente deu um passo agora muito significativo na construção efetiva dessa relação. Claro, uma cidade como Santos, que é uma cidade litorânea, e uma cidade que é uma ilha, ela é mais desafiadora que outras que, por exemplo, têm oferta de terra do que uma ilha não tem, né? E ainda com palafitas. O que eu falo que foi efetivo? A gente está acabando de fazer, em parceria com o Estado, uma ação que se chama Parque Palafitas. Ou seja, dentro da maré, né, aquilo que um dia era maré, você não só o que era um dique lá atrás, hoje a gente fala em Santos Dique, ainda é carregado na palavra dique uma questão pejorativa de uma condição subhumana de habitação. Mas diques a gente sabe o que era, ela fazia um papel, né, ali dentro do ecossistema significativo e hoje deixou de existir. O que é o Parque Palafitas? Você regenera toda aquela região, né, você dá infraestrutura para aquela região, isso acontecendo agora na gestão do prefeito Rogério, que teve um apoio significativo do deputado federal Paulo Alexandre. Ou seja, e mais do que isso, você nesse mesmo ambiente, você constrói casas e as pessoas continuam morando nesse mesmo ecossistema, que é uma coisa muito especial, ou seja, porque às vezes você não tem mais terra, você constrói unidades habitacionais, como já aconteceu em Santos, às vezes até em outras cidades, como também já aconteceu. Uma remoção, na verdade. Uma remoção. Hoje, o Parque Palafitas, que já é uma realidade, ainda um projeto piloto, é no mesmo habitat das pessoas, mas mais do que isso, com um conceito ambiental significativo, ou seja, num lugar que era de condições subhumanas, até do ponto de vista de saneamento básico, você está fazendo todo o saneamento, você está revitalizando aquele ecossistema, né, do ponto de vista de todas as características ali, manguezais, não é? E falando para as pessoas, continuem morando aqui, ou seja, é desafiador, mas isso está acontecendo e eu acho que são as grandes ações para o futuro. Fantástico. Presidente, se a gente pudesse eleger 3 grandes temas hoje de desafios para o município de Santos e 3 grandes temas do mandato do presidente Adilson, o que a gente poderia falar aqui de... Eu acho que,
para a cidade, os desafios para a cidade ali, é justamente, falando aí de novo de Porto, é você conseguir sempre trazer esse ponto de equilíbrio entre as atividades portuárias e correlatas e o convívio em todos os sentidos da cidade. Ainda é desafiador, né? Ainda é desafiador, isso que a gente pode falar mais ao longo da frente. Até porque o Porto não para de crescer. Né? Não para de crescer. Por exemplo, agora uma recente, o anúncio positivo da autoridade portuária, que enfim terá um lugar para abrigar caminhões. 800 e tantos caminhões. Ok, mas dentro de uma área já densada, dentro da área da cidade. E aí você ainda talvez terá o gargalo ou os desafios de como esses caminhões chegam. Com certeza. Então, é desafiador nesse sentido. Então, eu acho que isso é bem desafiador. Outro desafio é isso que a gente acabou de falar. Né? Ainda é uma região, ainda é uma cidade que a gente tem ainda as pessoas morando em palafitas. Déficit habitacional. O déficit habitacional, sem dúvida, é significativo. Claro que saúde é sempre algo que todo gestor público vai sempre... Transversal. É transversal, né? Santos ainda tem uma característica, abre aspas, positiva. Claro que falar de saúde, sempre você falar que indicadores são positivos é algo que pode ser não bem interpretado, mas a gente tem 50-50, a gente tem 50% da nossa população, um pouco mais agora depois da pandemia, que depende do SUS. É um número relativamente pequeno se a gente pegar, por exemplo, a cidade ao lado. A média do Brasil também deve ser muito maior. Muito maior. Pega São Vicente, a cidade lindeira nossa, a gente está falando que 82% da população daquela cidade demanda do SUS. Nós, ao lado, que temos ainda uma rede um pouco mais completa entre policlínicas, hospitais e a retaguarda de urgência e emergência através das UPAs, com essa malha um pouco mais estruturada, mesmo nós tendo 52% da população que usa, em tese, dessa estrutura do público. Né? Mas, claro, que saúde é. Tanto que, você falava de uma experiência agora com a iniciativa privada do Porto, que nós aí estamos erguendo um hospital pediátrico na cidade de Santos, que será feito também com as atividades com empresas, né, através dessa boa parceria. Fantástico. Então, saúde também elenco aí como uma segunda questão. Né? E o desafio, avançamos muito na questão da educação. Né? Hoje a gente tem aí majoritariamente as escolas em período integral, mas é o nosso sonho que nós tenhamos não só a escola em período integral, mas principalmente as atividades anexas à questão da educação, e aí eu classifico uma, que é a questão de nós sempre trabalharmos e batalharmos para ser acessível. Né? Hoje, com a questão do TEA, o transtorno do espectro autista e outras deficiências, a gente precisa cada vez mais deixar isso inclusivo. E eu acho que isso que é um grande desafio, não só para a cidade de Santos, mas outras cidades, que é essa inclusão em todos os sentidos. A questão de creche, por exemplo, está bem estruturada na cidade? Sim, além das creches da cidade, a gente tem uma estrutura através do terceiro setor, para você ter uma ideia, daqueles que o MEC ainda possibilita, ou seja, desde do nascimento, né, das crianças que estão ali, que vão também para creches, por exemplo, que são os nossos berçários, até completar os seus 5 anos de idade, a gente tem uma rede através do terceiro setor que hoje em Santos 12.500 crianças, um pouco mais, estudam nessas creches que a gente chama de conveniadas, fomentadas a partir do poder público. Então, ou seja, a gente tem as nossas creches municipais, ou seja, com a gestão plena da prefeitura, mas graças a Deus que a gente também tem uma rede de entidades do terceiro setor, hoje, né, claro que evoluindo nesse sentido, que supre também essas necessidades. Só de falar de educação, esse número significativo. Fora as outras políticas que também contamos com essa boa parceria. Aí vai na saúde, aí vai na questão da inclusão, aí vai na questão do esporte, na questão da cultura. Ou seja, esta rede organizada a partir das ONGs, ela é muito presente também na cidade de Santos. Interessante. Bom, e no mandato seu especificamente, qual foi a tua bandeira, como é que você está atuando? Seriam esses mesmos temas? Eu costumo dizer, como a gente é da comunicação, né, às vezes o parlamentar ele vai sempre atuar
naquilo que, de alguma forma, ele atua na sua vida profissional, né? Então, o professor luta pela questão da educação. Aquilo que é mais próximo, Mais né? próximo. Como eu sou oriundo da comunicação, a gente acaba atuando em várias dessas frentes. Mas a questão da inclusão hoje é muito presente no meu mandato. Sabe, é assim o símbolo do autista, que foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter nas filas preferenciais, nasceu com o nosso mandato. Agora, a mais recente, do símbolo para identificar nos carros, a questão também, ou seja, que tem um autista a bordo, nasceu na cidade de Santos. Interessante. Né? A questão dos pets também é algo presente. Você sabe que Santos é uma das primeiras cidades litorâneas do estado de São Paulo, em uma determinada região da nossa praia, que é bastante extensa, a permitir em determinados horários a questão dos pets. Foi uma bandeira bastante positiva, né? Ou seja, mas essa questão, falei da rede das ONGs. Boa parte, por exemplo, das minhas emendas, elas vão justamente para essas entidades, da educação, da inclusão, né? E se confunde um pouco dos meus mandatos enquanto presidente. Eu tenho oportunidade de, pela terceira vez, presidir a Câmara. E sempre coloquei alguns desafios, né? Foi um dos primeiros prédios, já na minha primeira gestão, a ter a questão das placas fotovoltaicas. A Câmara hoje, ela é o nosso prédio com energia limpa, que nós mesmos produzimos a partir das nossas placas fotovoltaicas. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, prédio público a ter isso há alguns anos atrás. Agora o novo desafio se dá na Escola do Legislativo. A gente está reformando uma escola que é bastante antiga, que pertenceu ao Estado, que se chama Escola Cássio de Paula Leite. Ela é uma escola tombada pelo patrimônio histórico, ou seja, no nível mais alto, e um símbolo da arquitetura, né? Ou seja, porque ela e se torna também desafiadora. Pra você ter uma ideia, ela está no Museu do Louvre, essa maquete do Acácio, pelo prêmio da arquitetura que ela representou. E agora nós estamos reformando, são duas frentes. Primeiro, para entregar de volta para a sociedade essa escola, ou seja, melhor dizendo, esse prédio, que um dia foi escola, mas claro, com os desafios de hoje. Preservar não é fácil, né? Não é fácil. De uma escola que era ventilação cruzada, não só não tinha ar-condicionado, mas como não tinha, por exemplo, para citar um item, nada que pudesse ter um ar-condicionado. A gente está provendo de ar-condicionado, de placas fotovoltaicas e mais, para ampliar a escola do Legislativo e Cidadania. Ou seja, então lá a gente prevê que a gente já tem a escola do Legislativo ainda com atividades tímidas, que a gente possa fazer também uma boa parceria, penso eu, e estamos tentando, com uma universidade, para que a gente ofereça também para a sociedade, além daquilo que é o DNA do Legislativo, ou seja, da discussão, da fiscalização do Executivo, de produzir leis, mas que nós também possamos contribuir, por exemplo, na formação das nossas crianças e dos nossos jovens a partir da Escola do Legislativo e Cidadania. A gente está agora com 30 e poucos % dessa obra em andamento, atrasada, é verdade, por conta dos desafios que elas nos impõem, mas tão logo ano que vem a gente espera entregar não só um prédio simbólico, não só um prédio histórico, mas principalmente devolver para a sociedade através de cursos de capacitação, através dessa nossa escola. Eu acho que esse é o desafio desse novo mandato. Esse prédio fica no centro de Santos? Fica no centro, ali na Avenida São Francisco, num importante corredor, bem próximo da Câmara, né, que fecha um quadrilátero ali interessante. A gente tem ali mais à frente o Mercado Municipal, que está sendo também revitalizado, ou seja, uma importante região da cidade que vai mudar toda a concepção que ali se tinha, ou seja, então, e a Escola do Legislativo, o Parque Tecnológico, que fica bem próximo ali, uma escola em período integral que um dia pertenceu também à iniciativa privada, que hoje pertence à Prefeitura, ou seja, então, a gente fecha aquele eixo de uma região do centro, como toda cidade histórica, ou seja, falar de região do centro, nem precisa a gente tecer aqui comentários, com todos os desafios que se tem numa região histórica, é justamente ali que a gente está fazendo essa intervenção. Interessante. Perfeito, perfeito. Agora, mais cedo você falou hoje que há uma sinergia já mais forte do Porto com a cidade, também com a própria Câmara, né? Que você já tem essa própria comissão permanente de vocês para falar sobre as questões do Porto, mas essa sinergia eu entendo que vai ser muito importante e vai ser testada agora nos próximos anos pelo volume de investimentos que vem por aí nos próximos anos, né?
Os dados apontam que são, nos próximos 5 a 10 anos, são cerca de 40 bilhões investidos na cidade. Ou seja, Santos vai virar um canteiro de obras em vários locais, né? Como é que você está olhando esse desafio? Como é que você vê essa necessidade de alinhamento entre os entes, entre os astros, para que a gente não tenha... A população de Santos vai ter que também ter um certo entendimento de que agora é um momento de obras, né? Sem dúvida. Assim, primeiro, bastante otimista, né? Porque todo investimento que se tem, e prove Deus que toda a cidade pudesse ter investimentos nessa magnitude, né? Ou seja, mas claro, como você falou, ela também é desafiadora. A gente precisa também, de alguma forma, andar junto com, não com esse investimento, mas com o planejamento desse investimento. A cidade precisa também estar junto a esses atores antenadas para se planejar, porque senão aquilo que pode ser positivo se torna em algum momento bastante negativo, se não desastroso, né? E como você falou, é desafiador porque esse volume de investimento ele vem de diversos atores. Ele vem de atores do governo estadual, ele vem do governo federal, ele vem do governo federal a partir da autoridade portuária, ele vem do governo estadual através das suas concessões, aí leia-se a tal terceira pista de ligação da Baixada com o Planalto. Tudo isso compõe esse volume significativo de investimentos. Aí repito, né, pela terceira vez ou quarta estamos falando a mesma palavra, numa ilha. Ou seja, então você ter intervenções nesse sentido, que numa cidade que os acessos eles são muito pequenos, ou seja, então você chega por São Paulo num único acesso, você faz uma ligação para São Vicente ou para o litoral sul por um único acesso, e para Guarujá nem se fala, né? Que é hoje única e exclusivamente através ou pela Piaçaguera ou pela balsa, que é onde vai ter a outra intervenção que soma a esse volume. Ou seja, ele é otimista, mas bastante desafiador, né? Penso que nós precisamos, nós gestores, não só estar atento, mas em convergência com esses outros atores para que esses recursos, claro que esse impacto de obras, ele acaba tendo uma influência significativa no dia a dia de cada cidadão, né? Principalmente numa cidade satélite como Santos, que as pessoas moram em Santos, trabalham em Santos, mas às vezes trabalham em Santos e moram no Guarujá, namoram em Praia Grande e tem às vezes outra atividade em São Vicente. Ou seja, as cidades elas se conversam a todo momento, né? E claro que você precisa também estar muito alinhado a isso no ponto de vista de planejamento de execução, né? Ou seja, está muito antenado para que esse grande volume não se torne aí algo negativo no dia a dia de cada cidadão. Falando em emprego, presidente, nós temos a possibilidade de criação de uma ZPE, uma Zona de Processamento de Exportação, que é um regime jurídico aí que permite, não é, uma sinergia, né, entre atividade de exportação, o porto, né, com algum incentivo fiscal relevante, né, mas que tem uma tendência de levar empregos na indústria, para um município que é tipicamente uma economia de serviços, né? Como vê a criação desses empregos de qualidade, a viabilidade da ZPE e o contexto todo? Acho positivo. Primeiro, a gente tem um celeiro acadêmico também significativo. Infelizmente, a gente não tem esse celeiro da academia, ou seja, das universidades públicas, o que é ruim. Ou seja, uma cidade... Santos não tem universidade pública? Nós temos a Unifesp lá, mas ainda com cursos bem pequenos, né? Ou seja, nada muito expressivo, o que é ruim. Uma cidade, um estado, se desenvolve com muito mais escala, né? Quando você tem uma universidade, principalmente não demérito às privadas, mas quando você tem uma universidade pública a reboque. Vê aí São José, por exemplo, que agora, inclusive, a autoridade portuária fez uma cooperação com o Parque Tecnológico de São José, e não de Santos. Mas por que o Parque Tecnológico de São José também está à frente do de Santos? Porque ele tem uma universidade colada nele, ele tem a academia pública colada nele. Então isso é ruim. Então eu acho que a gente precisa aproveitar daquilo que temos. A gente tem um celeiro de academia
privada significativo. A gente tem algumas universidades na cidade de Santos, claro, é pública, e continuar lutando para que a universidade pública também se instale. O que é algo que nos chama atenção, né? E principalmente nos deixa abismado como uma atividade portuária, como o maior porto da América Latina instalado numa região, não tem uma universidade pública também nesse sentido. Podia criar uma universidade do Porto? Uma universidade do Porto, como a gente vê em outros países, como a gente vê em Portugal, por exemplo, né, que tem Portugal, se eu não me engano, que a gente tem uma universidade ligada a isso. Exato, a universidade por exemplo, que tem a partir dessas atividades a sua formação. Né? Eu vejo que isso, quando você falava de desafio, é um dos desafios. A economia azul, por exemplo. Né? Sim, exato. E a gente não tem, isso ainda é ausente. Tanto é que se você se falar de tecnologia, hoje talvez a maior atração de empregos a partir do Porto de Santos, principalmente na questão tecnológica, vem de pessoas de outras cidades, quando não de São Paulo, ou seja, né? E isso é o que também nos encoraja. Fala, pô, não é possível que a gente ainda viva. A gente podia encampar essa missão aí, né? Não deu dúvida. Ter uma universidade pública, né? Exato. E aí voltada aí para a economia do mar, enfim, para enfim. E a ZPE é uma realidade, né? É algo que a gente tem a região insular de Santos, mas a gente tem uma área continental muito maior do ponto de vista geográfico do que nossa área insular. É claro que ela tem uma característica ainda de preservação ambiental, para tanto a APP, majoritariamente nela, mas a gente tem uma parte que poderia já ter sido explorada. E aí vem o otimismo da ZPE ou do Porto Indústria. Como a gente tem uma proximidade com Cubatão, e Cubatão viveu num passado uma realidade que ela não quer mais viver, né? Ou seja, que é daquela indústria ainda poluidora. Né? Quando a gente falava de Porto Indústria, as pessoas imaginavam, logo remetia àquela questão das chaminés, né? Soltando fumaça, e que não é isso. Né? E eu acho que isso a sociedade está começando a compreender, e eu penso que a gente vai dar um avanço significativo nessa relação Porto-Indústria, ou seja, onde a gente consegue verdadeiramente agregar valor numa carga que até então é só escoada pelo Porto de Santos e não agregado valor no Porto de Santos. Eu acho que com isso pode ser um outro viés econômico, inclusive, para a cidade e para a região, sabe? De você usar do Porto de Santos e da matéria-prima que às vezes só passa por lá, ou dos produtos que só passam às vezes por lá, e agregar valor nisso, e consequentemente isso ter um ganho significativo. Estamos justamente nessa discussão, votando agora, ainda essa semana, por exemplo, a lei de usucapião do solo da área continental, que permitirá essa atividade, e eu penso que vai ser um verdadeiro divisor de águas aí em uma nova atividade comercial, para tanto de geração de emprego, de renda, a partir das ZPEs. Eu sou um entusiasta da questão da ZPE, do Porto Indústria, acho que passou do tempo já, a gente perdeu o bonde, mas ainda pode embarcar nessa para que a gente possa ter uma outra atividade nesse sentido. Alguma previsão para realmente essa instalação? Aí depende muito, eu acho que da iniciativa privada, né? Eu acho que aí começam fases. Eu acho que principalmente a partir do Poder Legislativo, que permite, através da legislação, essas atividades, eu acho que você começa a atrair. Ou seja, você dá essa segurança jurídica, falar que você pode ter essa atividade, eu acho que aí você já tem pelo menos uma porta, começar a abrir a porta para que o investimento venha. Quando isso não era possível, ou seja, já era uma característica de preservação ambiental, mesmo que nós temos aí uma outra parte que já não é mais, que não tem mais vegetação nativa, nada disso, para tanto é possível você ter outra atividade, você já afasta o investidor nesse sentido. Eu acho que quando a gente prevê em legislação, e isso está acontecendo agora, né, depois de muita discussão, 1 ano e tantos isso discutindo na Prefeitura, no Poder Executivo, agora no Poder Legislativo, que já teve a primeira votação nesse sentido, a gente começa a falar, olha, aqui é preparado para ter essas atividades e estamos de portas abertas para receber os investimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu queria falar de um assunto que eu acho que é muito interessante, né? Entre as obras que estão previstas lá não só no Porto, mas em toda a cidade, é a questão do Tecon Santos 10, que é o maior terminal hoje de contêineres do Brasil, vai ser feito lá no Porto, no maior porto da América Latina, com toda razão. Agora, o senhor entrou com uma moção na Assembleia
né, na Câmara, desculpe, na Câmara Municipal, sobre pedindo a livre concorrência no Tecon Santos 10, ou seja, a ANTAQ trouxe uma restrição à concorrência do Porto. Hoje o processo tramita no Tribunal de Contas da União, e a Câmara percebe-se, é importante ver que a Câmara está atenta a todo esse processo, mas eu queria que o senhor entendesse como é que o senhor está vendo todo esse processo, né? Obviamente, sua moção já diz muito, mas também é interessante que o senhor mesmo fale para a gente como é que está vendo essa questão do Tecon Santos 10. Olha, primeiro que é importante a gente falar enquanto gestor municipal, né? Sim, com todo o respeito à questão da ANTAQ, eu acho que ela tem as suas prerrogativas e deve ter tido aí, mas alguns elementos que levaram a ter essa posição, mas com muita preocupação, sabe? Primeiro assim, como gestor público, a gente não consegue fazer licitação de um lápis se a gente não abrir. Isso é o que preconiza a lei de licitações, que mudou agora em 2021, tem então ou seja, mas qual é a essência da lei de licitações? Olha, dê o máximo de possibilidades de concorrência. Então essa é o que primeiro nos chama a atenção. Eu não vejo no país uma possibilidade e acabamos de falar disso, de uma segurança jurídica, que você não deixe isso aberto, que você não dê a possibilidade de participar, principalmente num trade como esse, como é as empresas portuárias, como é esse mercado, né? Então vejo isso de uma forma muito temerosa do ponto de vista de segurança jurídica e de desenvolvimento de país e de cidade. Por quais razões? Primeiro, quando você cerceia a participação, né, é claro que o investimento que você vai atrair é infinitamente menor. Ora, se você pode ter 10 e só tem 5, é claro que quando você leva isso para uma concorrência, o poder de investimento é menor. Mas mais do que isso, levando para a questão da cidade, a gente falava agora dos desafios da cidade, ou seja, a cidade demanda de recursos para fazer as coisas acontecer. Na saúde, na educação, no esporte, na cultura. Demanda de recursos. Por mais que a gente fale que Santos tem um orçamento significativo, projetado aí para perto, pouco mais de 6 bilhões de reais, o que sobra para investimento, e é uma característica não só de Santos, de todas as cidades, é muito pequena. Quando você tem a possibilidade de aumentar, de escalar esse teu investimento, que aí passa pelo Tecon 10, e você vê esse investimento, às vezes, ter uma possibilidade de ser cerceado, é aí que nós entramos. Por essa razão que de 20 vereadores entendem da mesma forma e assinaram essa moção, que é um estudo da questão econômica, que a gente pode perder perto de 35 milhões de reais de receita, só falando de receita direta de ISS, se de alguma forma você ter um outro modelo, senão de você deixar uma livre concorrência, né? Isso porque há essa questão horizontal e vertical entre armadores e operadores, ou seja, então isso é muito ruim do ponto de vista de cidade. Nós entendemos, enquanto legislativo municipal, enquanto poder municipal, que isso não deve acontecer. Por isso que nós estamos levantando essa voz, ou seja, enquanto cidade, para alertar nesta cadeia de comando que será decisória e está aí na porta, para chamar a essa atenção. Olha, as nossas pessoas, o nosso povo e essa população que tanto precisa de investimento público pode perder se, infelizmente, essa, não sei como chama, regulação, essa decisão aí da ANTAQ, ela de fato acontecer. Isso, para nós, é muito ruim, bastante ruim. E mais do que isso, falando de investimento, daquilo que a gente pode efetivamente obter através de recursos ou de ISS, sem falar das atividades outras que vêm a reboque de geração de empregos, né? Estamos falando que é uma movimentação em média de 5 mil caminhões, né? 5 milhões de teus ano, ou seja, é algo muito significativo. Então, para tanto, nós entendemos que isso precisa ser do modelo que sempre foi no Brasil e mundo, de deixar uma livre concorrência. Mais do que isso, nós vivemos em Santos, olha, você deve lembrar, há um tempo, um terminal parado por muito tempo, que foi o antigo terminal da Libra. Nós já vivemos isso. A gente via
uma joia, que é um terminal portuário, simplesmente sem atividade. E por quanto tempo aquilo ficou? Por quanto tempo a gente deixou de gerar emprego? Por quanto tempo a gente deixou de gerar renda? Por quanto tempo a gente deixou de ter dividendos econômicos para a cidade, não só do ponto de vista ISS, dentre outros, porque a gente tinha um terminal parado por uma insegurança jurídica. O que eu quero dizer com isso? É óbvio, é natural que se você cerceia, os grandes players vão judicializar. E a gente conhece a realidade do nosso país quando isso acontece. Ou seja, do ponto de vista que a gente está otimista para receber um novo player, um novo trade, nesse volume significativo de movimentação que gera na ponta renda, emprego, recursos, para mudar uma questão da cidade do ponto de vista de dinheiro novo, de injeção, a gente daqui a pouco pode estar aí chorando que nada disso vai acontecer e esperando decisões judiciais. Uma batalha jurídica. Uma batalha jurídica que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E o pior também, acho que eu concordando com o senhor, é a questão de... E se começar um processo de judicialização nesse meio tempo, né? E vai começar. Porque a empresa que não pode participar, entrar com um processo querendo ter o direito de participar, um juiz acata, a gente vai ficar sem terminal. Olha só, então é um apelo verdadeiramente. Essa moção, mais do que qualquer outra coisa, é um apelo que a gente está fazendo através da Câmara, que é a caixa de ressonância da população, ou seja, o vereador, não porque eu estou vereador, mas é o ente político e público mais perto da população. É através dele, porque o deputado estadual nem sempre tem esse acesso, o governador é um só, o deputado federal tem a sua vida em Brasília, o presidente é um só, o prefeito é um só, e os vereadores têm uma capilaridade. O vereador tem uma questão plural, como é a essência do legislativo. E essa moção não é dos 20 vereadores. Eu ouso dizer que vai além, que é uma moção da população de Santos. E mais do que isso, eu ouso dizer que é uma moção da população de São Vicente, de Praia Grande, de Guarujá, de toda a região da Baixada Santista, que está otimista para falar, venham investimentos, a gente está aqui pronto para te receber. E de repente, daqui a pouco, fala, olha, vamos chorar e isso vai ficar para outra geração, porque vai demorar tempo para caramba do ponto de vista de judicialização. Então, deixa de ser uma moção e é um verdadeiro apelo àqueles que decidirão da sociedade santista. Perfeito, perfeito. Se o senhor pudesse escolher, obviamente o senhor já está recebendo os três, mas dessas três obras, o terminal, o túnel ou a terceira descida, como é que você elencaria em grau de importância hoje para a Baixada Santista? Olha, eu penso que todas elas são importantes. O que me chama a atenção é porque elas não andam no mesmo compasso. E eu não estou falando que o compasso é de faz uma e faz a outra. Pelo contrário. A gente está falando que estamos aí, e espero que sim, como a gente acabou de dizer, que a gente tenha daqui a pouco aí no final do ano e para tanto abertura de obras para receber um novo terminal que movimentará pelo menos 5.000 caminhões dia. O que eu quero dizer com isso? A outra descida já devia estar acontecendo. Não dá para a gente discutir um novo terminal que vai acontecer e agora discutir uma terceira via. Quando ela estiver pronta, quer dizer que ela já vai estar sufocada. Aí a gente vai ter que estar planejando uma quarta via. Ou seja, então elas são complementares, mas elas estão em descompasso uma com a outra. O túnel nem se fala. Quantos e quantos anos a gente espera o túnel Santos-Guarujá? Precisou, os gestores, e aí sendo muito simples mesmo no que eu vou dizer, tiveram que se tirar um pouco a questão da vaidade e dar as mãos para um objetivo comum. E isso aconteceu. Ou seja, o governo federal, agora na gestão, lógico, do presidente Lula, o governador Tarcísio, os gestores municipais, num único objetivo. E isso aconteceu. Ou seja, mas ela também está fora do tempo. Mas não adianta ficar também chorando leite derramado, né? O importante é que isso saia. Mas eu penso das três, eu não conseguiria traçar um grau de importância dentre elas. Penso que todas elas têm o mesmo grau de importância, só lamento que elas venham em descompassos diferentes quando elas deveriam ser uma atividade que está ligada uma na outra, mas em tempos diferentes
né, que deveria estar sendo feita em outro tempo e principalmente em compasso com mais cadência. Perfeito. A gente... Mário, já se passaram mais de 1 hora. Só para você Puxa vida. Conversa boa, flui o tempo, né? Isso porque a gente não falou de outras obras, né? Nem de futebol nós falamos. O aeroporto do Guarujá, a gente não falou que vai impactar diretamente a cidade de Santos, o terminal de cruzeiros, temos tantas outras obras e empreendimentos que vão chegar, então... Parque Valongo Parque também. Valongo, as obras de dragagem, da própria dragagem no porto, né, que são também importantes agora para receber navios maiores, né, Sim. isso ajudar no escoamento, né, mas, então eu já vou deixar o convite para o segundo podcast. Por favor. Será disposição, será um prazer, mas... Talvez já falando das obras, né? Exatamente. Não é? Aí a gente entra mais no futebol, Tomara. né? O senhor é santista? Eu costumo dizer assim, não, eu torço pro Corinthians, né? Mas há 12 anos, não, um pouco menos, eu costumo dizer que o coração é mais santista, porque eu tenho um filho, o Enzo, de 12 anos, ele é apaixonado pelo Santos, e eu nunca fui um cara ligado ao futebol, eu não sei, e falo isso de uma forma muito tranquila, eu não sei a escalação do meu time, eu sou completamente apartado do futebol, mas o Enzo ama. Então eu vou em todos os jogos do Santos com ele, levo, e com muito carinho. E torço também, Claro. às vezes, porque quando o Santos vai bem, a cidade vai bem, e é o time da nossa cidade. E é um clube muito simpático, né? Sem dúvida. O santista acorda mais tranquilo, né? Não tem Opa, menos mais problema. feliz. Presidente, deixo o espaço para suas considerações finais. Primeiro, agradecer, foi um prazer. Eu acho que conversar com quem entende ainda de comunicação e de infraestrutura foi um Imagina. combo que só deu bom, como dizem hoje os mais novos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui, principalmente com vocês, assim, algo muito especial. E, na verdade, quem sou eu, né? A gente escuta vocês falando e se alimenta da informação, em especial aí o Mário, que tem uma participação efetiva. Eu acho que, né, em todos os lugares que esteve aí, é um ícone, como você falou, não é só uma enciclopédia, isso não é rasgaceda, não, é verdade. E estar aqui com vocês é motivo de muita satisfação, de muito orgulho. Eu acho que a gente só tem essas informações porque houve pessoas que sabem o que estão dizendo, né? E é isso que eu particularmente levo para a vida, assim, de poder ouvir mais e falar menos, e a gente, quando tem a chance de ouvir pessoas que sabem o que falam, isso é satisfação, e melhor ainda quando a gente pode ter um papo como esse, que é mais do que qualquer coisa agregador e nos enriquece ainda mais o nosso conhecimento. Eu que agradeço vocês aqui, e principalmente as pessoas que nos deram a honra aí de poder nos ouvir e colocando sempre o nosso mandato aí à disposição. Muito obrigado. Mário, suas considerações finais? Apenas agradecer, presidente, a sua presença aqui, deferência com o IBI, com a frente parlamentar, de estar aqui conosco, e a alegria de ver, né, o amor, né, o brilho nos olhos quando você fala da política, quando fala das realizações, mas principalmente das expectativas e dos projetos aí para Santos, que são tão pujantes, né? Então, parabéns. Obrigado. Já fica aqui o convite para um próximo encontro, para a gente falar de assuntos que não deu tempo de falar, né, Thales? Mas que seguramente são assuntos que vão evoluir e a gente vai ter a oportunidade, se Deus quiser, de estar conversando aqui na evolução desses temas. Muito obrigado. Estou à disposição. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.